Na nossa aula dessa semana, nós vamos começar a trabalhar com interpretação de texto, leitura de texto em espanhol. Para isso, para a gente começar a trabalhar, se aprofundar mais nisso, eu trouxe para vocês algumas dicas de interpretação, tá? Elenquei 6 dicas que eu considero assim essenciais para que eu resolva bem questões de interpretação de texto, quer sejam de múltipla escolha ou não, ok? Então vamos a elas. A primeira dica: ler o título do texto. Gente, olha, ler o título do texto faz muita diferença, porque alguns autores, alguns teóricos chamam isso de leitura preditiva. O que seria? Ao ler o título, eu vou começar a antever. Poxa vida, o que será? De que será que vai tratar o texto? E aí, Anastéria, mas se não tratar exatamente do que eu pensei? Muito bem, você continua fazendo a leitura preditiva, porque você vai concordar ou refutar, né, aquilo que você achava que era correto, tá certo? Então, é muito importante isso. Primeira dica, li o título do texto. Segunda dica, leio o corpo do texto, tá certo? Não, tá errado. Olha, o ideal quando eu vou resolver questões de interpretação de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua inglesa, é que eu faço uma quebra na ordem das coisas aí, tá? Como assim uma quebra, Astéria? Bom, eu li o título do texto, agora ao invés de ler o corpo do texto, eu vou para o enunciado do texto. É sim, senhor. Vou ver o que é que está sendo solicitado, o que é que está sendo perguntado, o que é que está sendo requerido no enunciado. Para que, a partir daí, eu possa encontrar essa resposta de maneira estratégica. Ok? Então, isso faz toda a diferença. Ler o enunciado antes de ler o texto. Que já vamos partindo, pessoal. Sim, senhor. Para a terceira dica. Se eu já li o título do texto, li o enunciado, agora eu vou para a leitura do corpo do texto. Como? Mas ler de qualquer forma? Bom, eu vou ler de uma maneira tranquila, né? Mas de uma maneira tranquila, só que estratégica, tentando responder ao questionamento que é feito lá no enunciado, ao que é solicitado lá no enunciado. É sim, é exatamente isso que nós chamamos de leitura estratégica. E é isso que nós esperamos dos candidatos do Enem, de vestibulares, de concursos e os candidatos que são acadêmicos, né? Que são estudantes, como é o caso de vocês, tá? Li o corpo do texto, li o título, li o enunciado, li o corpo do texto. Então eu vou para a quarta dica. Naquelas questões que são de múltipla escolha e que geralmente eu vou tomar como base o caso do Enem, né? Vem 5 alternativas, eu vou tentar eliminar as questões que são absurdas, as alternativas absurdas. A gente já percebeu que sempre no Enem, de 5 letras, 3 nas provas de língua estrangeira tem nada a ver. Então, é realmente prestar atenção, tá? Pra gente não perder. Porque, pessoal, vou dizer a vocês, dificilmente, se eu presto atenção, se eu fiz a leitura preditiva, se eu li o enunciado do texto, eu dificilmente vou perder questões, né? Porque eu estou fazendo a leitura com um propósito, com um objetivo específico. Tá legal? A quinta dica é cuidado com os falsos amigos. O que são os falsos amigos? Os falsos amigos são as palavras que em português e em espanhol têm muitas vezes a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas que possuem significados diferentes. Um exemplo é a palavra borracha,
que em português é um objeto que serve para apagar. En español yo tengo también la misma palabra, ¿sí? Yo tengo borracha, pero una chica borracha não é uma moça que apaga. Uma chica borracha é uma moça, uma garota bêbada. Então, a mesma palavra tem a pronúncia diferente, sim, mas tem a escrita da mesma forma, idêntica. Porém, significam coisas diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, veja como uma coisa puxa a outra, porque eu falei para vocês, cuidado com os falsos amigos. E vamos para a sexta e última dica, que é ler. Ler jornais, quadrinhos. Os quadrinhos da Mafalda são ótimos, a gente encontra muito quadrinho da Mafalda em espanhol. Jornais, El Clarim, El Dia, né? Na internet nós encontramos sim muitos jornais em espanhol, revistas. É muito importante eu trabalhar esse tipo de leitura se eu quero me dar bem na prova de língua estrangeira do Enem e das provas de uma forma geral, tá? Veja como as coisas são, né? Se eu tenho esse conhecimento prévio de leitura de vocabulário, dificilmente eu vou me confundir em algumas palavras, porque o meu vocabulário vai estar mais extenso, ok? Então, pra gente poder treinar um pouquinho, eu trouxe para vocês uma questão do Enem, muito interessante de se ver e simples de se resolver, porque a maioria das questões de língua estrangeira no Enem, elas são muito fáceis. Primeiro porque só vem em espanhol ou em inglês, né, na língua estrangeira, o texto, o enunciado da questão e as alternativas sempre vêm em português. Só isso aí já facilita bastante, né, a gente encontrar a resposta. E aí, no mais, pessoal, é com a gente. É realmente ler, se dedicar, se debruçar, né, um pouquinho. Esse é o tempo de vocês fazerem isso. Vocês são jovens, né? Então, vocês vão agora acompanhar comigo, tá, a resolução de uma questão para a gente poder ver como é que funcionam essas dicas de interpretação de texto em uma língua estrangeira, tá? Então, vamos lá, pessoal. A questão que eu escolhi foi uma questão do Enem de 2018, tá? E ela diz assim, o texto é bem assim, maio, dia 15 de maio. Que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. La indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes. Y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron, a la puta calle. Y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Yo no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros, si nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, não os deixaremos dormir. Muito bem. A gente tem esse texto que é um texto inflamado, né? Um texto de protesto mesmo. E aí vem, ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para quê? Para provocá-los de forma velada? Letra A. Para dar voz ao movimento popular? Lembre-se que aquilo é um texto de protesto, né? Para fomentar o engajamento do leitor, para favorecer o diálogo entre governo e sociedade, ou para instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Então vamos lá, pessoal. Será que seria para provocar de forma velada? Bom, essa aí já se torna absurda.
por si só, até pela palavra forma velada. O que é alguma coisa velada? Escondida. E lá no enunciado ele deixa muito claro que a transcrição ela acontece de forma direta, objetiva. Então essa aqui já não seria, né? Fomentar o engajamento do leitor, para que o leitor talvez se sinta parte? Talvez, né? Letra D. Favorecer o diálogo entre governo e sociedade? Bom, através do texto, que é um texto de protesto, a gente percebe claramente que na visão, né, de quem escreveu o texto, do autor, o povo não tem vez e não tem voz. Então, por isso mesmo, ele não é ouvido. Então, essa questão também já estaria descartada. Ou instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa dos protestos. Será que não há legitimidade? O texto também deixa muito claro que há sim motivos para tais protestos. Então, qual seria a resposta? Eu meio que já dei a resposta para vocês, né? E essa seria bem a intenção. Então, a resposta seria letra B, dar voz ao movimento popular. Como que a gente percebe? A gente pegaria só uma partezinha quando diz "Y las voces de los indignados atravesaram las fronteras dibujadas en los mapas. Así ressonaram en el mundo". Essa parte principalmente que está aqui marcada, pessoal, sublinhada, ela já responde a essa questão, né? Assim a voz ressoou pelo mundo. As vozes dos indignados atravessaram as fronteiras desenhadas nos mapas. Tá? Então, a resposta correta seria letra B, dar voz ao movimento popular. Ok? E aí? Espero que vocês tenham gostado da aula. Nossa aula hoje foi sobre algumas dicas de interpretação em espanhol. Nós elencamos para vocês 6 dicas, né, que são interessantes, são importantes na hora de se trabalhar um texto em espanhol. Então, a primeira, ler o título do texto. Segunda, ler o enunciado do texto. Terceira, ler o corpo do texto. Quarta questão, eliminar as questões absurdas. Quinta, cuidado com os falsos amigos ou falsos cognatos. E por último, ler. Ler jornais, ler revistas, quadrinhos em espanhol, porque isso vai ampliar o meu vocabulário. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima aula!